Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estou aqui para um menu degustação. É isso mesmo, menu degustação do Masterclass que acontece agora hoje, né? Hoje às 19 horas. Muito bom, o tema é atendimento ao cliente e cobrança de honorários. Vou falar um pouquinho com vocês sobre o atendimento, um pouquinho sobre a cobrança de honorários e quem sabe você se empolga e faz o Masterclass com a gente hoje à noite, né? Vou deixar até o número do contato aí, que se você quiser fazer a inscrição, você faz contato com as meninas, tá? Aqui em São Paulo, 11, né? Para quem tá fora de São Paulo, prefixo 11 9 4077 7978. Vamos de novo? 11 9 4077 7978. Bate um papo com as meninas para saber preço, como é que funciona, tudo direitinho. E vamos junto hoje às 19 horas, ok? E agora, vamos falar um pouco disso, um pouco do atendimento ao cliente, um pouco da cobrança de honorários. Meu amigo, é óbvio que você precisa ter conhecimento. É imprescindível você ter conhecimento. Você ter conhecimento técnico, você saber como é que funciona a sua área de atuação, você ter uma técnica profunda naquilo que você vai oferecer ao seu cliente é muito importante. Mas, meu amigo, eu seria mentiroso, eu seria hipócrita em dizer para você que só isso é suficiente. Não é. É muito importante você ter a ferramenta, é muito importante você ter o conhecimento, mas é muito importante também você saber vender esse conhecimento, você conseguir transformar esse conhecimento em honorários. E isso você só vai fazer exercitando um outro lado da advocacia, que é o lado da conquista, da captação, do atendimento, do saber cobrar os honorários. Isso é muito importante, né? Nós precisamos saber vender o nosso serviço, valorizar o nosso serviço. E é tudo isso que eu vou falar para você agora e com maior profundidade no Masterclass. Ok? Muito bom. O que o cliente busca no advogado? O que faz o cliente contratar o advogado? Um sentimento chamado desejo. É isso aí. Para você poder cobrar bem e para você ter muitos clientes, você precisa se transformar no desejo do seu cliente. Ok? Existem dois universos. O universo da necessidade e o universo do desejo. Se o cliente olhar para você e enxergar a necessidade apenas, preciso de um advogado para fazer uma audiência, um audiencista, preciso de um advogado para fazer uma coisa simples, para poder fazer um processinho aqui, coisa que eu não dou muita importância, tal, você nunca vai ser valorizado, porque você vai estar suprindo o quê? Simplesmente a necessidade do seu cliente. Ok? A partir do momento que o cliente fala assim, preciso de um bom advogado, preciso de um advogado que resolva esse problemão que eu tenho aqui, aí nasce nele o quê? Nasce nele o desejo. E é isso que faz com que o cliente pague bem o advogado e vá atrás de um advogado que seja especialista, que seja renomado, que seja indicado, que alguém tenha referenciado esse cliente. E é nisso que o advogado precisa se transformar para poder ganhar dinheiro na advocacia. Precisa deixar de ser a necessidade do cliente para começar a ser o desejo do cliente. Quando nós vamos atrás do nosso desejo, nós mesmo consumidores, clientes, na qualidade de clientes e tudo mais, nós costumamos pagar mais pelo desejo. Se eu tenho vontade de ter aquele profissional, eu não ligo em pagar um pouco mais por ele, porque eu entendo que ele vale mais. Só que por que eu tenho essa consciência de que ele vale mais? Porque ele me vendeu isso, ele me mostrou isso. Então é isso que você precisa fazer no momento de atender, de conquistar o cliente. Mostrar para o cliente que você é diferente. Mostrar para o cliente que você tem valores, referências, você é especializado, você tem pós-graduação, você tem conhecimento na área, você já fez muitas ações referentes àquele caso. Mesmo que não tenha feito, mas o cliente tem que ter essa impressão. Porque aí você começa a se transformar o quê? No desejo daquele cliente, ok? Para ele chegar até você, ele precisa ter referências e você precisa vender essas referências, seja nas redes sociais, seja nas indicações de outros clientes em face de você, seja no meio, você precisa criar tudo isso para poder ter essa captação inicial, esse momento inicial com o cliente. E aí no momento do primeiro contato, você precisa confirmar tudo isso, mostrar para o cliente realmente no primeiro contato que você é tão bom quanto foi vendido para ele. E depois de fechar o contrato, ainda tem uma segunda fase do atendimento, que é a manutenção desse cliente. Você precisa manter esse cliente feliz, satisfeito com você. Porque um cliente feliz, um cliente satisfeito, ele te indica para várias outras pessoas. Ok? Agora um cliente insatisfeito, que comprou algo que não foi entregue, ou que está se sentindo enganado, aquela coisa toda, ele não vai falar bem de você.
ele vai falar mal e vai falar mal para um monte de gente também. Né? Então olha que interessante, é trabalhar a primeira imagem, a primeira impressão, é trabalhar o primeiro atendimento para poder assinar o contrato e fisgar realmente o cliente e depois fazer a manutenção deste cliente, levando a ele o que ele precisa, o que ele deseja. Ok? Tudo isso, meu amigo, a gente vai estar tratando lá no Masterclass, várias dicas, técnicas e tudo mais. Muito bom. E na hora de cobrar? Como é que eu faço na hora de cobrar? Na hora de cobrar, sabe qual é o maior inimigo? O maior inimigo na hora de cobrar é você mesmo. É verdade. Na maioria das vezes nós não cobramos bem porque nós não nos achamos merecedores daqueles honorários. Olha que loucura. Né? Então o primeiro obstáculo a vencer é o obstáculo pessoal. Você precisa entender que você tem valor, que você vai resolver o problema do seu cliente e que isso tem valor para o seu cliente. Então o primeiro a comprar o seu serviço, a comprar os seus honorários é você. Você precisa acreditar que você vale aquilo que você está cobrando. É uma questão de inteligência emocional, uma questão psicológica que tem que ser preparado. Depois que você conseguiu entender que você merece, que você tem valor, aí você precisa trabalhar o cliente, fazer o cliente entender também que você merece aquilo que você está cobrando. Vou dar uma dica aqui, uma das muitas que eu vou dar depois no Masterclass, mas você vai entender o que eu estou dizendo. Por exemplo, você não pode jamais, na lata, ali, de bate-pronto, dizer o valor dos seus honorários. Você precisa preparar o cliente para ouvir o valor dos seus honorários. O cliente liga para mim e fala, Rogério, eu preciso lhe contratar para poder fazer uma defesa, uma contestação numa ação aqui da empresa. Tal. Eu falo, legal, bacana. Posso te ajudar sim, com toda certeza. Mas quanto é que o senhor cobra? Eu falei, peraí, eu preciso ver o processo, preciso conhecer o processo. Me manda o número do processo, me manda, se tiver o PDF do processo, me manda o PDF para eu entender a coisa toda, tal. Se necessário, a gente marca uma consulta prévia. Lógico que essa consulta prévia é cobrada também, né? Marca uma consulta prévia, vamos entender, eu preciso entender o que você tem de defesa, o que você tem de argumentos, o que é possível fazer nesse processo para eu poder te dar um preço. Não, tudo bem, tal, manda o número do processo, manda o PDF, estuda, analisa, tudo bonitinho, dá um feedback para o cliente, fala para ele que tem um caminho por aqui, que tem outro caminho por ali, que dá para fazer isso, que dá para fazer aquilo, conquista primeiro o cliente, para o cliente pensar assim, esse advogado é bom, esse cara conhece, esse cara vai poder me ajudar. E outra coisa, vai acender uma luzinha na cabeça do cliente, ele vai falar assim, esse cara é diferenciado. Veja que ele não falou preço ainda, veja que ele quis analisar o processo, veja que ele já me deu aqui 1, 2, 3, 4 saídas para o meu caso, veja que ele já se interessou com a coisa toda, você conquista primeiro o cliente mostrando o seu trabalho. E aí depois, meu amigo, depois você fala o preço, você fala o quanto é os seus honorários. Muitas vezes você já criou tamanha expectativa no cliente que ele está pensando que você vai cobrar muito mais do que você cobrou. Então ele já está preparado para aceitar o valor que você está colocando na mesa, ok? Essa é uma técnica muito importante, uma técnica que eu pratico isso, eu faço dessa forma. Nunca dou o preço na lata. Quanto é que o senhor cobra? Quanto é que... Nem consulta, doutor, quanto é que é a sua consulta? Peraí, qual é o seu problema? Né? Olha, na minha consulta, eu vou analisar o processo, nós vamos conversar, nós vamos fazer telepresencial, nós vamos fazer pessoalmente, eu vou até a empresa, tal, valorizo tudo isso e digo, cobro tanto. Porque se você falar na lata quanto é tanto, ele não tem referência. Ele não tem referência e vai te comparar com outros advogados. E os outros advogados são necessidades, os outros advogados não têm o plus que você tem. Então você tem que aprender a demonstrar isso para o seu cliente. Bacana, né? Meu amigo, é tudo isso e mais um pouquinho que a gente vai estar conversando no Masterclass. Fazer comigo hoje o Masterclass. Se não der para fazer, não tem problema também. Pelo menos já ficaram as dicas aqui, você já conheceu um pouquinho desse mundo. Em uma outra oportunidade a gente tá junto aí. Ok? Grande abraço para você e para quem se inscrever no Masterclass, nos vemos hoje à tarde aí a partir das 19 horas. Grande abraço para você e até mais.